Boa noite, pessoal. Entrando. Tiagão já entrou. Bastante gente entrando. Vivi. Flávio Carvalho Freitas Advogados. Olha aí o pessoal entrando. Bora lá. Deixa eu aceitar o professor Tiago aqui para que a gente possa escutar enquanto a turma vai entrando. Fala, Tiagão. Ô, meu amigo, tudo bom? Você tá bom? Tudo bem com você? Tudo certo. Põe a música aqui pra gente escutar enquanto a turma vai entrando. O que você colocou hoje? Ah, você colocou uma baladinha hoje. Baladinha. Começar a E, semana animado. e esse monte de livro aí atrás? Hã? Esse monte de livro aí atrás? Você viu só? É tudo RT, cara. Tá bonito, meu. Chique, né? Hoje eu tô no escritório, ó. Turma entrando aí, ó. Esperar acabar a música a gente começa. O que você acha? Isso, olha lá, ele entrou também. Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Boa noite. A turma tá indo embora pra casa e a gente Ou não, né? Ou não. tá otário. Segunda-feira de começo de mês, sair 6 horas é luxo. É, cara. Boa noite, Ilei. Tudo bem, minha amiga? Boa noite, Lei. Tiagão, a Ilei me deu uma ideia É, pra gente colocar uma live aí bem bacana e já tá no forno aí já. ixi, se vender lei é coisa boa. É, cara. Eu acho que a turma vai gostar. Que bom. Vou contar só no final, só para dar o gostinho aqui pra turma ficar animada e ficar na live. Só às 19h04. Antes disso, não, e tem surpresa. Não é só na sua live que tem surpresa, não, viu? Ah, ó, não, já fala pro pessoal mandar aviãozinho para chamar os amigos, né? Vamos aí, pessoal. Olha, a gente já tá aqui há 2 minutos. Eu quero que vocês mandem aviãozinho, convidem os amigos, familiares, todo mundo aí. Vai mandando aviãozinho, vai chamando a galera. Vamos fazer essa live bombar, porque eu tenho surpresa hoje. Não sei se é tão boa quanto a do Thiago da semana passada, mas eu Não é tenho melhor. certeza, tá? Então eu quero aí que vocês me ajudem, porque a gente precisa atingir o número aí, X, senão a Ana não libera, senão a Bemax não libera aí a surpresa. Mandem aviãozinho, chamem Eu, os amigos, eu vão, mandei mais aviãozinho aqui que é o aeroporto de Congonhas agora. vai curtindo a live para o Instagram entender que a live tá boa e aparecer para mais pessoas. Ajudem E a o, gente aqui. e o tema hoje é bom, hein, Thiago? Hã? E o tema hoje é bom, hein? Oh, acabou. Vamos começar? Bora. Bora começar? Ó, a gente tem algumas pessoas aí, eu espero que a turma vá entrando. Vão chamando aí, gente. Vão compartilhando para que a gente possa liberar a surpresa aí, hein? Ó, a Priscila acabou de entrar também, trabalha conosco na BMA. Vai ser mãe a Priscila, hein, Olha, ô ó a Thiago? Carol aí, ó a Carol Carol. também, Carol também. Não pode tomar água lá na BMAX, não, que o pessoal engravida, meu. Não pode tomar água lá, não. Ó a Carol aí. Bom, pessoal, vamos lá, eu vou dar um briefing aqui do que a gente vai falar hoje. Eu mandei um vídeo agora há pouco e até postei no meu Instagram aí um vídeo convidando a todos para a live de hoje, falando um pouquinho do tema. Então, há um tempinho eu e o Thiago temos pensado, conversado sobre algumas questões da área tributária que impactam diretamente na vida das empresas. Que ali, se não no seu passivo tributário, nas suas decisões diárias. E essa live de hoje, os impactos das decisões judiciais nos processos administrativos tributários, tem muito a ver com isso. Eu convidei o Thiago aqui para participar comigo, porque o Thiago tem uma vivência muito grande em empresas multinacionais. Então, ele participou de muitas reuniões em que decisões judiciais foram a pauta dessas reuniões, para decidir se ia tomar uma certa decisão, qual o reflexo poderia ser em relação a um determinado passivo que a empresa tinha, um auto de infração.
Então, eu convidei o Thiago aqui hoje para que a gente pudesse bater esse papo, o Thiago trazer essa experiência dele, e nós entendemos como é que funciona tudo isso. Será que o CARF, será que os tribunais administrativos estão vinculados às decisões judiciais? Será que uma vez proferidas as decisões pelo STF ou pelo STJ, elas são automaticamente aplicadas nos processos administrativos tributários? Então, hoje nós vamos falar disso. E aí, Tiagão, eu vou dar a palavra para você se apresentar, para você fazer suas considerações antes da gente começar. Então, bom, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou o famoso outro Thiago. Então, para o pessoal aí que está no tributário Erga Omnes aí, eu sou do outro tributário, mas nós dois trabalhamos muito em conjunto. Aí a ideia realmente é dividir as informações. Os temas hoje são muito relevantes. E aí eu queria agradecer a participação de todos. O pessoal chama, pelo que o Thiago comentou, e vai ter muita novidade, tem presente. Então, manda aviãozinho para todo mundo aí. Hoje, Thiago, o que eu vou falar para vocês, você me deu até algumas ideias enquanto você estava expondo aqui, que o bom de você ser convidado, essa é a melhor parte, que você só provoca, né? Então você vai jogando o tema, né? Negativo, quem vai provocar E aí não, mas você veio com umas coisas muito legais, né? Porque quando você fala de CARF, logicamente a gente vai falar, e até tem uma aula específica disso, tem uma aula específica no módulo de exclusão do CMS lá na BMAX, que a gente demonstra como o CARF trata a tese da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Só isso já dá uma aula. E uma aula, assim, não é uma aula muito acadêmica, porque se for acadêmica a gente vai ficar uma vida falando. Mas aí você falou de um ponto interessante, eu queria falar com você. Por exemplo, eu não sei na tua pauta aí que você vai produzir, mas eu acho muito legal você falar, por exemplo, a gente tem muitos alunos nossos que mexem com ICMS. Algo muito... A gente tem um famoso fornecedor inidôneo. O fornecedor inidôneo, o famoso kit boa-fé, que a gente criou aí no jargão tributário, nasceu se não me falha a memória, do precedente do STJ. Se me falha a memória, não. Nasceu no precedente do STJ. E aí o TIT, hoje em dia, depois você expõe aí, como que o TIT, o tribunal, atende isso? Então, esse eu acho que é um ponto muito relevante para você, no fluir da live. Aí eu falo como que a gente atua em situações como essas, estando em empresa, né? Como que essas notícias, às vezes, são bombásticas dentro de uma empresa e como que a gente trata isso. Mas eu queria devolver agora a palavra para você, porque eu acho que, realmente, essa live é muito relevante, porque, às vezes, a gente acha que está muito longe, né, um do outro, mas, às vezes, está próximo, está bem próximo. Exatamente, Thiago. Então, assim, antes da gente começar, de nós tratarmos, inclusive, aí desse ponto das decisões, o impacto que isso traz na vida da empresa, na área, por exemplo, que você disse agora, né? Você tem o fornecedor idôneo, então isso impacta diretamente na área de compliance tributário da empresa, a preocupação e como deve se instaurar e ajustar alguns procedimentos internos para que não ocorra autuações fiscais vinculadas a fornecedores inidôneos. Então, eu vou chegar lá, mas antes da gente chegar lá e você expor essa sua experiência, Thiago, eu queria dar um overview aqui para que todos entendessem como é que funciona no cenário administrativo, no processo administrativo, a aplicação dessas decisões. Como é que funciona o processo administrativo tributário? Eu acho que se a gente tiver colocar pelo menos uma premissa aqui, acho que a gente consegue desenvolver o papo e todo mundo entender, né? Eu queria perguntar, Thiago, antes de eu começar, quem aqui na live de hoje é a primeira vez que assiste live da BMAX? E queria também saber de onde cada um está falando aí, de onde cada um está assistindo a gente, de onde vocês são. Acho que é muito importante, a BMAX tem diversos alunos em vários estados, né, Tiagão? E Perfeito. nós estamos muito felizes em saber onde é que está indo a nossa aula, onde é que vocês estão para aprender um pouquinho do direito tributário conosco. É bem bacana. Um cenário de home office, isso é muito legal, né? Porque a gente acaba falando com o aluno da Paraíba até de Curitiba no mesmo segundo, isso é muito legal. Tem aluno de Minas Gerais, tem aluno do Rio Grande do Norte, de Alagoas.
Cara, isso é excepcional. A Márcia de São Paulo. A Márcia também tá em todas, né, Tiagão? Márcia é amiga nossa. Tá em todas. Márcia ficou rica aí com tese tributária que eu tô sabendo. Já tô eu vou anotando esses nomes, Thiago. Eu vou colocando aqui no Excel em amarelinho, que é para depois pedir dinheiro, né? Quando precisar, etc. Né? É importante. Pedir uma ajuda. É importante. Falar Sergipe. Olha, eu tenho um parente que mora em Sergipe, mora em Aracaju. Olha que bacana. Tem gente de Minas Gerais, de Guaxupé. Primeira vez da Carol e Ribeirão Preto, olha lá. Ó. Tem bastante gente aqui de São Paulo também. Bom, Belém do Pará, lá. Ó, se puder mandar açaí para os professores, eles ficam felizes. Fica não, Tiagão? Ô, eu vou falar, hein? Não vai mal não, viu? Não vai mal não. Academia todo dia. A gente fica feliz. Bom, então, deixa eu dar aqui um panorama geral do que é a aplicação da decisão administrativa no processo tributário. Eu separei aqui para que a gente pudesse ter uma maior amplitude da visualização disso, Tiagão. Eu preferi trazer a legislação da Receita Federal, né? A legislação que trata do processo administrativo tributário no âmbito federal. Porque às vezes a gente vai para o administrativo estadual e aí a gente tem diferenças entre as legislações, cada uma trata de uma maneira. Mas eu acho que o federal ele traz um dispositivo que é bem nítido, assim, é bem compreensível como é que funciona tudo. O processo administrativo tributário federal, né? O processo administrativo, o PAF, processo administrativo fiscal do âmbito federal, ele é regulado pelo decreto 70.235 de 72. É como se fosse o Código de Processo Civil do processo administrativo tributário no âmbito da Receita. E aí lá no artigo 26A, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, isso repete lá no regulamento interno do CARF, tá, pessoal? E lá ele fala o seguinte, olha, o CARF, né, o Tribunal Administrativo está impedido de julgar matérias ou de declarar leis, tratados, acordos internacionais como inconstitucionais. Ele está impedido de declarar a inconstitucionalidade disso. Ele não tem competência para tratar dessa matéria. No entanto, ele está vinculado às decisões proferidas, às decisões definitivas, eles não falam em trânsito e julgado, as decisões definitivas proferidas pelo STF e o STJ, e aí também tem algumas hipóteses que trata de súmula vinculante, das súmulas. Ele também traz essa lei, ela ainda não tem alteração, ela traz do recurso representativo de controvérsia, lembra, Thiago, do 543B lá e C, do antigo Código de Processo Civil. Agora o IDDR, né? O IDDR, exatamente. Então, o processo administrativo tributário, de uma certa maneira, no âmbito federal, ele está vinculado às decisões definitivas. E aqui que está o problema, não é não, Tiagão? É aqui que está o problema de todo o cerne, de toda a aplicação das decisões judiciais no âmbito administrativo. E aí eu separei, o Thiago falou, já adiantou aí, né? Eu separei, obviamente, a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Depois, eu vou... A Carol tá aí, Carol? Manda um oi aí para a turma. Tá, a Carol tá aí, Carol entrou. Vou colocar aqui o telefone da Carol. Carol, me manda no WhatsApp para eu pôr aqui. Carol, por favor. Vocês a aluna entrou também. Hã? A aluna entrou também. Aluna. Aí vocês vão mandar uma mensagem para a Carol vai compartilhar com vocês algumas matérias e um acórdão que eu separei para vocês entenderem o conteúdo da live de hoje, tá? Exatamente neste ponto que nós vamos falar agora da aplicação da decisão de exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS no âmbito administrativo. Tiagão, como é que o CARF se posicionou depois que o STF decidiu pela exclusão do ICMS? Então, né? Aí... E você estava falando, Tiagão, às vezes eu acho que a gente acaba virando advogado do asterisco, né? É o famoso asterisco, né? Porque tudo tem um asterisco na área tributária, né? É impressionante isso, mas é muito bom a gente ter conhecimento, né? Em relação à exclusão do CMS na base de cálculo, é um tema extremamente delicado, né? Ele é tão delicado, só para contextualizar, acho que isso é importante, nós temos, na ABMAX, nós temos um módulo dentro de prática tributária que nós vamos falar só sobre exclusão de CMS na base de cálculo do PIS/COFINS, tese filhotes,
habilitação, como faz para monetizar, tudo isso. E só nisso são 20 aulas, de tão complexo que é o tema. O tema é um tema, assim, diferente. Realmente, ele tá, cada hora, 2021, possivelmente, a gente vai ter aí. A gente começou fevereiro agora e só em janeiro, que o STF ainda estava em recesso, nós tivemos notícia dia sim, dia não. Exclusão do CMS na pauta do CARF, a gente vê aí 3 ondas, né? 3 ondas que, para mim, é até um pouco claro, Thiago. Eu vou responder isso, depois eu vou te devolver com uma provocação que, para mim, é algo que eu sempre penso, assim, eu fico muito desconfortável. O CARF, quando ele vai falar sobre isso, primeiramente, né, em 2017, por óbvio, se você pega alguma jurisprudência ali em 2017, o acórdão demorou muito para ser formalizado, né? A gente lembra disso, ele foi julgado em março, se não me falha a memória. O acórdão só em outubro, uma coisa desse tipo, demorou muito para sair. A publicação sai em outubro, mas o acordo sai acho que um ano depois. Quase. Isso, muito, muito, muito complicado, muito complexo tudo isso. Ó, Jaque entrou também, boa tarde, boa noite, Jaque, uma aluna nossa. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente vê um cenário de conservadorismo em que os julgadores levantam a mão pela literalidade ali do regimento e falam o que você falou. Olha, realmente, não tem ali um trânsito definitivo, não vou aplicar. Famoso não quero saber. E aí você vê depois disso um cenário de um pouco de melhora, né? Vamos dizer que seria um cenário de adaptação, né? Em que você tem ali um primeiro cenário de julgadores aplicando ali o entendimento já levado a efeito, porque a gente não pode esquecer, eu acho que esse é um ponto muito correto. A tese da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS acabou. O mérito já acabou. A gente discute ali hoje quando vai ser a modulação, qual é o ICMS, mas a frase já está pronta, já está posta. A gente agora fica com discussões que, logicamente, têm impactos econômicos, a gente sabe disso, mas o mérito está decidido. E mesmo assim, a gente vê alguns jogadores já aplicando. E agora me parece que é uma onda muito forte, pelo menos em alguns casos que eu vi na jurisprudência, na aula a gente considera bastante, que eles estão suspendendo em alguns casos, até sobrestando, até decisão definitiva, que é algo diferente, porque não tem previsão regimental. Agora eu vou falar para você, Thiago, pensando nessas 3 linhas que realmente, né, a gente vai falar ali muito na tomada de decisão do contribuinte, etc. e tal. Nós temos no Código de Processo Civil, o artigo 926 e 927, se não me falha a memória, eu estava com eles aqui até na tela, que eles falam, os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. Isso me parece, eu atuo na área há 15 anos, eu falo para você, me parece que há sempre um descompasso, ou entre aspas, aí um certo confronto entre jurisprudência administrativa e judicial. Me parece que mesmo você tendo ali algum balizamento muito forte no judiciário, o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal se manifestando, é como se os tribunais administrativos ainda, às vezes, desafiassem o entendimento, né? Não deveria ser o contrário? Não deveria acatar um entendimento que foi levado pelo judiciário, é feito? O que eu vejo de problema, Thiago? Só antes de eu entrar nesse ponto, eu queria pedir para o pessoal continuar mandando aí aviãozinho. Nós chegamos a 50 pessoas aqui na live. Se nós chegarmos aí um pouquinho mais do que isso, eu já vou, antes de chegar lá no finalzinho da live, eu já vou falar o que é. Eu discuti bastante com a Carol hoje. A Carol até ficou brava comigo do que eu queria fazer. Mas eu acho que é uma aula que vai ajudar. Tem muita gente, eu queria fazer uma pergunta. Tem muita gente aqui que está mudando para o tributário, que está ingressando na área tributária agora. Se você está ingressando na área tributária agora, eu tenho certeza que essa surpresa, se a gente atingir o número aqui, essa surpresa vai te ajudar muito, muito mesmo. Ô, Tiagão, uma pergunta para você antes de você entrar nesse ponto. Se o cara está mudando, se a pessoa está mudando da outra área para o tributário, ele tem que comprar uma carteira maior porque não vai caber o dinheiro que vai entrar? Olha, Thiago, vou falar para você, viu? Pergunta. Não, não vou contar, não. Não vou contar. Vou falar que é bom. É bom, tá bom. É bom. Não há o que se reclamar, não. Dá para viajar, Perfeito. dá para comprar carro. Dá para pintar o cabelo que nem a Carol. A Carol pinta dia sim, dia não o cabelo. A Carol tá mudando de visual quase sempre. Sempre. Assim, aí o que eu acho, né? Voltando aqui ao que você perguntou. O que eu acho de problema nisso, Thiago? A legislação tributária, a legislação que está regulamentando o processo administrativo tributário, ela tá muito vaga. E é a partir desse problema de escrita da legislação, eu vou falar aqui de uma forma bem clara, bem simples. A redação do texto legal,
ela é tão frágil, ela é tão vaga, que acaba ocasionando esses problemas de não aplicação da legislação. Então, você disse, né? Hoje, no CARF, para exclusão do ICMS, nós temos 3 correntes. Uma corrente conservadora, uma corrente mais moderada ali, no meio do caminho, e uma corrente mais arrojada. Uma corrente mais arrojada, que geralmente essa corrente mais arrojada, ela vem de conselheiros que são, que a gente chama, né, conselheiros do contribuinte, né, aqueles que são indicados pelos sindicatos, pelas associações. Então, assim, representantes de segmento. Então, o conservadorismo ele está muito vinculado com a literalidade da lei. Então, se você pega decisões administrativas que não aplicaram a tese da exclusão do ICMS, ela fala exatamente isso. E eu separei um acórdão. Vocês anotem o telefone da Carol aí para ela liberar para vocês esse acórdão. Ele fala assim, ó, não vou sobrestar porque não tem previsão no regimento interno. Perfeito. Não vou aplicar a decisão do STF porque ela não transitou em julgado. E o que é transitar em julgado, pessoal? Transitar em julgado é aquele momento em que no processo judicial não cabe mais qualquer recurso. A decisão que foi proferida encerrou, ela não tem mais como ser alterada. O que o Thiago falou sobre alterar o mérito, isso é um sentimento nosso de advogado, né, Thiagão? Que o recurso que está apresentado pela Receita, pela União, ele não tem condições, e aí, assim, para os mortais, ele não tem condições de alterar o resultado daquele julgamento. Né? Então, esse é o pensamento, é o entendimento daqueles que são, na visão do CARF, mais arrojados. Né? Agora, esse acordo que eu separei, ele é ultraconservador. Ele não sobresta e ele não aplica. Ele fala assim, ó, eu vou aplicar o entendimento do STJ porque lá está dito e está transitado e julgado que o ICMS destacado na nota inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS. Deve ser tributado. E aí ele vai e aplica aquele precedente. E mesmo que aquele precedente seja anterior à decisão do STF. Olha que doideira. Olha que loucura tudo isso. Né? Então, assim, no dia a dia, na prática, aquilo que deveria ser simples, que deveria trazer maior segurança aos contribuintes, que deveria trazer maior celeridade à resolução dos autos de infração, né? Deveria acabar com aquele, a gente vira e mexe, tá postando, né, Tiagão? Vou aproveitar aqui para chamar a turma para participar dos nossos grupos de Perfeito. estudo, né? O tributário de toga e o tributário erga omnes, que é o professor Tiago e eu, nós temos cada um grupo de estudos que nós vamos compartilhando matéria tributária, notícias, informações, eventos, né, Tiagão? Debatendo o tema com o pessoal, algumas questões que acontecem no dia a dia. Hoje eu conversei com um aluno sobre a utilização de habeas data. Então, Flávio Menezes, bom aluno. Né? E isso é bacana, porque a gente vai trocando ali experiência, cada um tem uma visão, e é legal porque a gente vai enxergando o direito com outros prismas, né? Cada um tem um posicionamento a partir da sua carga empírica. Então é legal isso, porque a gente vai formando uma ideia um pouco melhor. E aí, assim, Tiagão, vou fazer aqui, anotem o número da Carol, a Carol coloca vocês lá no grupo. Tudo é a Carol, né? Como diz o Thiago, cola na Carol. Cola na Carol. Você quer entrar no grupo, você fala com a Carol. Você quer presente, você entra na Carol. Você quer dinheiro, fala com a Carol. Você quer desconto, fala com a Carol. Conversa com a Carol. Pode falar com a Carol, anota o telefone dela aí, pede tudo para ela. Ela vai passar, vai colocar vocês no grupo, vai passar aí as informações, os arquivos, tudo que eu separei para nossa aula, para nossa live de hoje. E aí, né, a gente tá chegando aqui, ó, 45, Vamos mandar aviãozinho aí, gente. Vamos chamar a galera aí, porque eu quero aqui dar a surpresa, o presente, mas a gente precisa chegar no número. Precisa dar uma bombada aí na live. Me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. E aí, assim, até perdi o que eu tava falando aqui. Então, assim, esse problema que a gente tem na legislação, ela acaba trazendo esse reflexo para o processo. O processo acaba sendo mais moroso, acaba impactando nas decisões das empresas. Então, isso tudo é decorrente de um texto normativo inadequado. Mas aí nós aqui, como advogados, o que nós temos que fazer? Temos que rebolar, né, Tiagão?
Muito. E tem que tentar, de uma certa maneira, fazer com que o CARF aplique aquela decisão. Porque o que é definitividade? É trânsito em julgado ou é impossibilidade de mutação do mérito? Porque, como o Thiago mencionou, o mérito da decisão da exclusão do CMS da base de cálculo é pouco provável que seja alterado. Ou quase nada, né? Que eu não vou dizer que é quase, que é impossível alterar, porque vai que, né? Vai que eu queime minha língua. Mas, assim, é pouco provável que isso seja alterado. E aí eu concordo com a decisão dos mais arrojados. O que você acha, Tiagão? Para onde você corre? Tiago, eu vou ser bem sincero para você. Eu acho isso muito, muito engraçado, né? Por um lado e pelo outro, eu fico muito, eu continuo ficando muito desconfortável quando você tem um precedente de um tribunal judiciário, porque lembrando que os tribunais administrativos eles são do executivo, eles não são judiciário. Então, para mim também tem um problema de competência aí, mas vamos, sabe, tá numa revisão ali de situação, de fato gerador. Agora, quando você tem o judiciário, porque, de novo, né, eu faço sempre essa leitura, quando que entra um juiz numa situação? Quando há um descompasso entre as partes. Então, não há uma composição entre o juiz e ele avalia ali uma situação A, uma situação B. A melhor verdade, que é aquela que mais bem se sustenta, que pode ser a melhor mentira também, é aquela que fica valendo. Ponto. Assim é a vida. E o juiz decidiu. E assim deveria ser. Então, para mim, eu continuo afirmando isso, os tribunais administrativos deveriam só abaixar a cabeça e aceitar. Eu já trabalhei com juiz administrativo, etc. e tal, e às vezes a gente vê que eles têm um certo entendimento aí, às vezes um pouco mais complicado. Mas olhando para esse cenário, o que a gente vê é o seguinte: a robustez da tese, por exemplo, da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ela é, para mim, irretorquível. Acabou. Não existe mais discussão. O que a gente tem uma discussão aqui realmente é quando que ela vai aplicar aqui a modulação e qual é o ICMS. Tem todo alguns senões em relação a isso. Agora, a tese deveria ser aplicada. Logicamente, o regimento ele é bem claro, o regimento, artigo, pelo menos, vamos olhar no regimento do CARF, artigo 62, ele vem falar, olha, realmente, decisão transitada em julgado, que não é o caso aqui. Mas lembrando que embargo de declaração, omissão, contradição e inexatidão, que não é e obscuridade, perdão, que não é bem o caso, mas enfim. Sobrestar é uma situação complicada, né? Porque realmente o contribuinte fica parado ali aguardando, sei lá Deus quando vai ser julgado esse caso, a gente não sabe se vai ser em 2021, e também não tem previsão legal. Também não considerar um direito levado a efeito, como se nada tivesse sido julgado no Supremo, é muito complicado. Então, realmente, eu sou muito favorável e realmente eu defendo muito a posição do mérito, que já deve ser aplicada a exclusão do ICMS, inclusive lembrando que isso também tem efeito para os débitos. Então, se você tem um débito de PIS e COFINS e eventualmente você tem ação, o teu débito também deveria ser menor. Algo que a gente discute muito nas aulas também, tem um módulo específico que a gente fala, olha, isso também afeta outros débitos de PIS e COFINS porque o ICMS está lá dentro. Então, é um ponto muito forte. Agora, Thiago, eu continuo acreditando muito que a tese vai descer, né? O famoso descer lá do superior, nesse caso do Supremo Tribunal, para baixo. E eu volto no caso da boa-fé, o famoso fornecedor inidôneo. O tribunal aqui de São Paulo, o Tite, para quem está em São Paulo, era totalmente contra essa tese, totalmente literal na leitura do que era necessário para considerar o crédito. E aí vem o STJ com o entendimento aí do famoso kit boa-fé, que realmente mostra ali uma certa relação muito bem correta, e aquilo foi aplicado, e hoje em dia a gente vê inúmeros precedentes, e hoje isso já é posição pacífica, que ele aceita. Então eu acho que também tem um fator tempo aí, que é muito, a gente precisa aguardar um pouquinho, e aí realmente você precisa ter um certo, na verdade você precisa ter, não, você deve ter um bom prestador de serviço, um bom advogado do teu lado, um bom contador do seu lado, para pelo menos explicando para você, dando um pouquinho de segurança, mesmo numa situação como essa, para que quando vier uma posição mais sólida, seja aplicada. Você tocou num ponto bacana aí, sobre tempo. Eu fiz uma pesquisa para a nossa live de hoje e algumas reportagens, alguns estudos mostram que, após a decisão do STJ sobre o conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS, o CARF levou 8 meses para internalizar esse tipo de decisão. Olha que interessante esse ponto que o Thiago tocou, né? O CARF, na época, antes do julgamento do STJ, ele vinha com posicionamentos diferentes, né, Tiagão? Perfeito. Existem 3 teses lá dentro.
a tese que era mais abrangente, que era a tese de tudo Do que é IR da CS. que era do imposto de renda. É. Nós tínhamos a do IPI, né? Aquela que era tudo que tocava o produto. Instantânea. Né? E aí nós tínhamos uma que era bem próximo, agora eu não vou me lembrar um termo, mas era essencialidade e pertinência, acho. Uhum. Era a tese que mais se aproximava ali daquilo que ficou definido pelo STJ. Inclusive, no acordo do STJ é citado um pouco dessas variantes, né, Tiagão? Perfeito. Do conceito de CMS, do conceito de insumo para fins de crédito de PIS e COFINS. E aí é bacana isso que você tocou, porque, veja, a decisão foi em 2018, agora eu não vou me recordar o mês aqui, mas o CARF levou 8 meses para passar a aplicar isso nos processos. Assim como o Thiago mencionou sobre a questão do fornecedor inidôneo para o estado de São Paulo, que a professora Ana está na live e ela pode nos até ajudar com esse número, deve representar, em média, 70%, quase 80% Com toda certeza. do ICMS, né? Aqueles processos que são julgados no título, deve representar, se não, olha, às vezes eu estou chutando até baixo aqui, se não representar mais do que isso. Representa um número significativo e para o âmbito federal, esse crédito de PIS e COFINS com base no insumo é tamanha proporção. Eu acho que se não igual, né, Tiagão? E lembrando que esses são casos muito complexos, né? Porque tem a parte de produção de provas, etc. e tal. Então, são casos que, em teoria, demandam muito de todas as partes, né? De um e de outro. E aí, Tiago, só voltando para você, que acho que você vai entrar nisso, isso também pode ajudar a pauta temática, né? No administrativo, né? Exato. E aí o que é importante também, o que você tocou, Thiago, e eu ia continuar a dizer, veja, por mais que o CARF demore 8 meses para aplicar a tese no seu processo, né? Veja, é a demora da aplicação, no entanto, neste caso de insumo, de crédito de PIS e COFINS, tem uma coisa super importante, que ainda independe da aplicação da decisão, que é o conjunto probatório do seu crédito. Não basta apenas ficar contando aqui com a decisão favorável aos contribuintes, porque é uma decisão significativa e, na minha ótica aqui, muito favorável para as empresas, a decisão proferida pelo STJ, mas mais importante que isso, o conjunto probatório do seu processo, se ele não tiver muito bem elaborado, não adianta ter uma tese boa lá do STJ, porque a hora que a decisão for aplicada no seu processo, não vai adiantar, né, Thiago? É por isso, Tiagão, que acho que aí eu volto muito no que a gente conversa, né? É um conjunto de elementos, né? Semana passada nós fizemos, quarta-feira, uma live no Tributário de Toga falando sobre 10 pontos aí da defesa administrativa, e um dos pontos era a parte probatória, em que muitas das vezes a gente vê, infelizmente, as empresas deixam isso para o último momento. E realmente é o que manda numa defesa, às vezes eu olho, não importa nem muito que o advogado colocou, ele pode ter colocado, olha, uma receita de bolo e no pedido ter feito, olha, improcedência, e a prova estava perfeita, ganhou o caso. Então, realmente, assim, ó, e aí, de novo, né, Tiago, é muito importante ter esse conhecimento técnico, e lembrando que no contencioso administrativo, que você fala muito nas suas aulas, não precisa ser advogado, pode ser advogado, contador, economista, o que você precisa é saber, né, Tiago? E acho que aí nas suas aulas você explica muito bem esse saber, né? É isso aí. Lá no curso de processo administrativo especialista, né, formação de especialistas em processo administrativo tributário, que nós apresentamos toda como funciona o processo administrativo tributário da Receita Federal, da União, dos estados, do município. Nós temos em cada módulo a informação e apresentação de como deve ser tratado as peças, as impugnações, os recursos, os argumentos. Eu faço, Thiago, nas aulas de impugnação e de recursos, nós temos uma parte teórica, né, onde vai ficar sendo explicado o cabimento, quais são os elementos, requisitos, o que precisa ter, o que não precisa. E depois da parte teórica, a gente tem uma aula em que eu explico a peça. Então, tem uma peça que é dada para o aluno, né? A gente entrega para o aluno o modelo e eu explico numa aula como é que funciona aquela peça. Como que deve ser feita a escrita, onde eu ponho, o que eu não coloco, quais são as importâncias. Porque isso
essencial. Tem um livro que eu gosto muito, eu li na especialização e eu uso muito no meu dia a dia no escritório, que é a Teoria das Provas do Direito Tributário da professora Fabiana Del Padre Tomé. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. E ela traz algumas informações dessa parte de conjunto probatório muito bacana, porque ela fala exatamente da importância, tanto para nós, contribuintes, quanto para o fisco, de desenvolver uma prova robusta que sirva para ratificar as argumentações e que se sustente quando comparado e confrontado com outras informações. Então, veja, nessa aula, e especificamente nessa parte de impugnação, o modelo que nós temos lá é sobre insumo, sobre crédito de PIS e COFINS de insumo. E aí eu conto para os alunos um caso que eu tive, em que eu fui fazer a sustentação oral no CARF e nós levamos laudo sobre o produto que estava sendo ali discutindo se classificava em um ou outro NCM. E aí isso é importante, você vai ter live essa semana, viu, pessoal? De classificação fiscal com o professor Thiago. Daqui a pouco você vai ver como é que eu vou fazer a divulgação da minha live hoje. Você vai ver. Segura. Nessa sustentação oral que eu fiz, eu levei um laudo para tratar da classificação fiscal do meu produto, porque o auto de infração cobrava uma alíquota um pouco maior e me impedia de tomar um certo crédito. Então, assim, a importância do desenvolvimento de uma perícia, de um laudo, de um documento, eu me recordo, esse julgamento ficou muito marcado, porque, assim, os julgadores, Thiago, ficaram discutindo ali se era o X01, se não era o X01, se era o X02 da classificação fiscal, e aí pegava o laudo e olhava o laudo e lia a peça. Então teve um debate muito grande, e exatamente por conta do conjunto probatório. Não era nem a minha tese, o crédito que era permitido, se não era se o produto se encaixava. E aí o laudo, o documento, o conjunto probatório que ficou ali demandando o debate entre os julgadores. E, inclusive, na tribuna, lá no momento da sustentação oral, eu até sugeri que fosse baixado o processo em diligência. Acabou sendo tratado por conta do voto de qualidade, que a gente acabou tendo esse problema. Na época não tinha revogação, né? Ainda se aplicava o voto de qualidade. E aí, então, a importância disso, a importância de ter uma prova robusta, a importância de desenvolver no momento certo, de você ter qualidade naquilo que você coloca no seu recurso, mais do que desenvolver uma tese brilhante, né? Ser aqui o Miguel Reale do direito, né? Ser ali o suprassumo do direito tributário, você precisa ter um conjunto probatório que te dê segurança. Não precisa ser o Miguel Reale do direito, precisa ser só o Thiago Leitão e ganhar todos os autos de infração e comprar o carro que ele tem. Só vou fazer agora eu vou puxar a bola aqui um pouquinho. Agora, Thiagão, eu vou te fazer uma pergunta. Você já responde, você já devolve a bola. O que tem em comum? Nota fiscal, contencioso administrativo, contencioso judicial, 73% do PIB do Brasil representado aí por contencioso, administrativo e judicial. O que isso tudo tem em comum? O que todo cara, contador, advogado, economista, toda empresa tem e vai ter na live quarta-feira, 20 horas, do tributário de toga? O que tem em comum? Erro de classificação de produto. Rapaz, é que eu não posso comprar aqui, porque se eu comprar, a Ana me manda embora. Eu ia comprar uma corneta para fazer quarta-feira, classificação fiscal. Eu só chamei o melhor cara de classificação fiscal do Brasil. Eu ia falar do mundo, pode falar, porque igual o Brasil, só o Brasil tem 8 dígitos de NCM, etc. E tal. Ele vai explicar tudo disso. Eu vou contar um caso, Thiago, de 20 milhões que eu participei, nós derrubamos por causa de classificação fiscal, junto com o escritório, etc. E tal. Assim, ó, é o famoso número, é a famosa discussão. Perguntas do tipo, nós vamos fazer essas perguntas para o Daniel. Fala, pessoal, ó, comprei, o cara colocou uma classificação fiscal X só para diminuir tributação. O que eu faço? Então, são perguntas como essa muito comuns. A professora Ana, julgadora no TIT, muito caso de problema de classificação, que nem você falou, importação. Fiz ali, tem o ex-tarifário, agora teve do INPE aí, que vai entrar o ano que vem, possivelmente muito forte, DUI na saída, enfim, tudo isso é muito importante. Então, quarta-feira, 20 horas, já estou fazendo aqui a minha
a minha propaganda e devolver para você, Thiago, uma pergunta que você falou, acho que é muito importante. O Jesuíno, ele acabou de comentar isso e a professora Ana até endossou. O CARF é um tribunal muito técnico e aí eu vou fazer toda uma construção para devolver isso para você. Mesmo com 3 linhas de exclusão do CMS transitando ali no CARF, 3 linhas de entendimento, mesmo com todo esse negócio, me parece que é uma estratégia de quem atua no administrativo continuar passando pelo contencioso administrativo por todas as suas benesses, né? E quantas benesses nós temos hoje no contencioso administrativo? Ainda é muito forte as empresas passarem pelo contencioso administrativo, mesmo às vezes achando que não ia ser tão bom mérito? Bom, tem 2 pontos aí, Thiago, eu acho que é muito importante. Primeiro, se tiver cliente aí, tape os ouvidos. Você ganha honorários 2 vezes, porque você vai fazer o administrativo e vai fazer o judicial, se você for advogado. Se você for contador, você vai ganhar ali um valorzinho a mais do que aquilo que você ganha geralmente para poder fazer o trabalho que você desenvolve para a empresa. Então, todo mundo gosta de ter mais recurso financeiro, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, então é um ponto positivo, não é não? E Perfeito. aí, outra coisa que é muito importante, e eu trago isso em toda reunião que eu faço com um cliente que vem aqui no meu escritório, pedindo auxílio com autos de infração ou fiscalizações em andamento, é o seguinte: o processo administrativo tributário, o âmbito administrativo tributário, quando eu apresento uma defesa administrativa, eu tenho uma vantagem não só econômica, porque eu não pago custas, porque eu não tenho que desembolsar nada para apresentar a minha defesa, mas também eu tenho vantagens de suspensão da cobrança daquele tributo. É como se eu tivesse recebido um auto de infração. Vamos pensar no cheque predatado. É como se você tivesse recebido um cheque que você só vai conseguir depositar na sua conta daqui a um tempo. E que esse tempo você nem sabe ainda quando é. Porque você recebe aquele auto de infração, aquela cobrança milionária, né? 1, 2, 3, 5, 6, 10 milhões de reais, 20 milhões de reais. E esse débito seu, ele vai ficar suspenso, ele não vai ser cobrado, ele não pode ser objeto de constrição patrimonial, ele não pode ser objeto de inscrição em dívida ativa, ele não pode ser objeto de protesto. Pode pedir tua CND, Thiago, tua certidão negativa de débito? Tá lá. E tudo isso, o fato de você não ter esses impedimentos, lhe autoriza a ter a certidão de regularidade fiscal. Você tem uma certidão que vai dizer, olha, esse contribuinte tem um débito, mas esse débito ainda não é cobrável. Ele ainda não pode ser cobrado porque ele ainda não é definitivo. O que significa ele não ser definitivo? Ele está sendo debatido na seara administrativa, se é 100, se é 10, se é 15 milhões, se eu tenho crédito, se eu não tenho. Então, todo esse tempo que o seu processo vai percorrer ali no administrativo, você vai ter a suspensão. Então, é uma estratégia muito importante para as empresas, até às vezes, Thiago, para aquelas empresas que estão em certa reorganização societária. A empresa está se reorganizando porque teve um problema muito grande financeiro com o Covid, ou porque vem sofrendo de longa data com a economia brasileira, o setor foi afetado com alguma decisão do governo ou com alguma questão externa. Então, você utiliza dessa ferramenta, dessa defesa administrativa, para suspender a cobrança e você ter um tempo de reorganizar a casa. Eu acho muito importante e muito válido para que as empresas planejem a sua vida financeira, a organização, por exemplo, de problemas. Às vezes você não sabia que você tinha que cumprir uma determinada obrigação acessória, por exemplo. Né? Ah, mas eu não sabia que eu precisava registrar o meu contrato lá na Cefaz para eu poder ter esse benefício fiscal aqui de CMS. E aí, com auto de infração, você fica conhecendo aquilo. E aí, para que você tenha uma organização de tempo para você pagar esse tributo, essa multa aqui, porque você errou, fala, agora não tenho caixa, precisava ganhar um fôlego. Você pode apresentar uma defesa aqui,
debater o tema, suspende a cobrança, reorganiza a casa. Eu acho que é muito importante pensar no administrativo com esse viés, de que você tenha um tempo, né? E aí um tempo grande, tá? Ó, a Isabel acabou de perguntar aqui como se chama a petição desse tempo. Não, a petição não. O tempo que eu estou falando é o tempo do processo administrativo. O tempo que ele demora para finalizar. Então, assim, o tempo que ele demorar para finalizar, se ele demorar 5, 10, 15 anos, é o tempo que você vai ter de organizar a casa. Você concorda comigo, Tiagão? Eu concordo, eu vou trazer aqui um caso real, até acho que a gente tem tempo aqui, eu vou falar. Eu trabalhei numa grande empresa automotiva, uma das maiores empresas do Brasil, ela é alemã. Bom, todo automotivo é quase que alemão, né? Não tem como. Ou é o alemão ou é o chinês, não tem muita conversa. E aí eu venho, uma vez eu fui, logo quando eu entrei nessa empresa, eu já tinha já um certo tempo de um background legal de contencioso, e aí eu fui questionado, na verdade eu fui desafiado por essa diretora. E ela me falou, olha, Thiago, esse aqui é um tema X e esse é um tema que no administrativo nós vamos perder. Vale a pena? Eu quero já ir direto para o judicial. E eu vou falar que eu fiquei muito desconfortável com a pergunta dela. Eu sou a típica pessoa que não dorme, enfim, eu fiquei muito tempo... E esse confronto que você tem internamente é o que te faz crescer. E todo mundo sabe aqui que eu tenho um conteúdo motivacional assim muito forte, eu gosto disso. E eu fico com aquilo muito forte, porque e aí argumentos técnicos, etc e tal. E aí, Thiago, eu acho que um dos grandes pontos aqui que você tocou é o tempo que a gente conversou agora há pouco. E assim, eu continuo mantendo a minha posição. Eu, professor Thiago Lix, mas na qualidade de advogado também. Passar pelo contencioso administrativo, para mim, é quase que mandatório. Primeiro, porque você falou do tempo. O tempo é uma coisa que no Brasil ele é muito, mas muito forte. Tanto para você perder uma tese, como para você ganhar. Então, vamos trazer um exemplo que nem você falou do piscofins em suma. Você tomou um auto de infração, normalmente o auto de piscofins de creditamento é muito alto, juros, às vezes dá multa qualificada, etc e tal. A gente não pode esquecer que o que passa no administrativo que você ganha, ganhou, acabou a conversa, você não vai levar mais para o judiciário. Então, primeiro você vai ter um campo de multa ali que você pode questionar. Segundo, às vezes você está ali discutindo, vem o Superior Tribunal de Justiça, vem o Supremo e muda a regra do jogo. E aí, de novo, é com o tempo que você vai levar, e aí um bom patrono, né? um bom suporte jurídico do teu lado vai fazer. Então, de verdade, eu queria, no final do dia, a minha argumentação com ela foi numa balança, e de novo, no direito tributário, a gente não tem nada 100%, eu sempre falo isso. Você tem CNPJ no Brasil? Parabéns, você tem risco, meu amigo. Não tem muita conversa, mas é assim que a gente faz dinheiro. Então você tem sempre que colocar a balancinha para funcionar. E nesse caso, assim, eu fui categórico, assim, eu fiz um parede falando o seguinte, ó, vamos passar pelo administrativo, e no final do dia foi um débito que envolvia exclusão do CMS. Então, no final do dia foi até um investimento aí legal, uma tomada de risco legal. E eu volto para você, Tiagão, eu acho que realmente essa live aqui mostra muito a força do administrativo, continua sendo muito, muito presente, né? Olha que interessante isso que você falou. Acabei de lembrar de um caso aqui, não foi no âmbito federal, foi no âmbito estadual. Eu tive um cliente que a discussão era boa no administrativo, mas era uma tese que tinha, vamos dizer aqui, 70-30, né? 30% de ganhar e 70% de perder, né? A probabilidade ali eu não gosto muito de percentual, mas se a gente fosse colocar numa balança, era mais ou menos isso. E aí, naquela época, Thiago, que a empresa sofreu aquela autuação, ela não tinha condições. Se ela tivesse que pagar o auto, ela ia sofrer muito para reinvestir no negócio. Para reinvestir, para poder expandir a fábrica e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Decidiu-se por fazer a impugnação. Tem tese? Dá para fazer? Dá para a gente poder discutir? Dá. Qual que é a vantagem que eu vou ter aqui de empresa? Aí a gente foi, ponderou para a empresa todas as vantagens e tudo mais, regularidade, você vai continuar gozando de benefício fiscal, porque o débito está suspenso e tal. Ótimo, então eu não vou sofrer impacto na minha atividade? Não, nenhuma, zero. E aí, esse processo demorou tanto tempo para se resolver no âmbito administrativo, que o Estado veio e deu um benefício. Veio aqueles parcelamentos e pagamentos com benefício, né? Aquelas recuperações fiscais, o Refis, o PERT, o PEP do ICMS no estado de São Paulo. E a empresa, ela já tinha se estruturado de uma tal forma que ela tinha uma reserva de dinheiro, ela tinha um investimento separado
para quitar eventuais ou para fazer reinvestimento na empresa, ela pagou o débito à vista e, assim, sem sofrer. E hoje ela é muito maior do que ela era. Então, veja, a importância de tomar decisões desse calibre, de buscar o administrativo, que é uma discussão menos onerosa, é uma discussão que leva tempo. E ainda uma coisa que a gente não tocou aqui, Tiago, que você disse um pouco antes, que a professora Ana mencionou, o Genuíno também disse. O âmbito administrativo, ele conta com profissionais, né, com juízes, um pouquinho mais técnicos, mais conhecedores do direito tributário do que no judiciário. Pense, no judiciário, se você está numa cidade pequena, é capaz de você ter que ajuizar uma ação num fórum que só tem uma vara, que cuida de família, cuida do penal, cuida do civil, da briga com o cachorro, de tudo. E vai cuidar do seu processo tributário de CMS. Isso é um ponto. E aqui eu não estou discutindo, e aqui eu não estou falando desmerecendo os magistrados, aqui eu estou falando que é humanamente impossível. Tiago, você está há quantos anos no direito tributário? Mais de 15, né? Há 15, mas eu já passei por uma situação igualzinha, Thiago, só para exemplificar aqui. Eu fui uma vez tirar uma certidão negativa de débito, porque quem sabe qual é a dor é muito grande. O juiz olhou para minha cara e falou: doutor, eu tenho 3 habeas corpus aqui na minha mesa, o que o senhor quer? Exato. E aí assim, ó, o que eu ia falar? Nós aqui que estamos há mais de 10 anos trabalhando na área tributária, temos dúvidas. Lógico. Não, às vezes não consigo responder uma coisa para ensinar, e vou ter que estudar, vou ter que procurar, vou ter que fazer curso. E aí eu não consigo responder porque é tão complexo o negócio no Brasil. Imagine alguém que cuida de todas as áreas, que tem que entender de tudo. Então, assim, é muito importante ponderar nas decisões da empresa o processo administrativo. Tem que discutir, tem que tentar, tem que usar a via administrativa como uma via de também organização da sociedade, do negócio. É uma estratégia, né, Thiago? Uma estratégia para reinvestimento, para expansão do negócio, para você. E ainda mais, Tiagão, vou tocar num ponto aqui que não mexe nem com o direito tributário. A taxa Selic hoje, 2,5%, certo? Isso. Qual empréstimo a empresa vai ter que ela vai pagar 2 no ano? Então, deixa lá. Faz o seguinte, liga pra gente e deixa lá. Exatamente. Então, assim, precisa pensar também nisso. Nós, advogados, nós que somos contadores, quem atua na área do direito tributário, precisa pensar também com a cabeça Estratégico, perfeito. Do empresário, porque é estratégico eu fazer isso, é estratégico eu usar o processo administrativo. Conhecendo como eu faço, conhecendo tudo aquilo que o processo administrativo tem, sabendo como eu devo tratar, prazo, contagem, tudo isso, entendendo como funciona, é um excelente produto para vender para cliente. Ô, Tiagão, agora, falando coisa para vender para cliente, ó, falta 7 minutos aqui. Eu tô com. Antes da tua live, eu já estava tomando engolfe, porque eu estava com queimação. Porque eu estava ansioso para saber o que você vai dar de presente. Você ficou falando, para quem não sabe, você vai ficar falando no grupo aí dos professores, eu fico angustiado. Tem professor a Rose, está aqui a Ana, tem todo mundo angustiado para saber o que você vai. O que você vai dar, Tiagão? Carol, eu vou poder. A gente atingiu o número aí, Carol. Vou poder falar aqui? Vamos esperar a Carol aqui, ó. Atenção, vamos ver se a Carol vai falar que Carol, sim, pelo não. amor de Deus, Carol. Carol, cadê você, Carol? Carol não está. Após o bip, deixe seu recado. Diz aí, Carol. Beleza. Então, ó, é o seguinte, pessoal. Como nós atingimos e a Carol liberou, a Carol autorizou, eu vou gravar uma aula específica de noções de direito tributário. Então, a gente vai falar desde o básico do direito tributário, a gente vai correr um pouco da vida do crédito tributário, como ele nasce, como que a gente constitui, tipos de lançamento. Para todos aqui que estão na live, eu sei que tem muitos alunos aqui que estão ingressando agora no direito tributário e que têm dúvidas. Então, eu vou fazer uma aula sobre noções gerais de direito tributário e a gente vai liberar para vocês, para quem aí adicionar a Carol, mandar mensagem para a Carol, aí a Carol vai liberar para vocês. Eu vou gravar essa aula ainda, então essa aula vai estar disponível na semana que vem, né, Carol?
E aí vocês podem adicionar e pedir para a Carol, que a Carol vai mandar para vocês, vai liberar essa aula lá na plataforma da Bmax. E aí eu quero contar com vocês, eu quero que vocês adicionem e peçam para a Carol aí. Cola na Carol, né, Tiagão? Cola na Carol. Cola na Carol, pede para a Carol para participar. Essa aula tua aí que você vai dar, Thiago, que vai ser uma aula, eu vou querer participar, ela vai ficar, mas a pessoa tem que pedir para participar, receber ali os dados ali, não vai ser para sempre eterno, né? Tem que ficar, tem que ver ali um determinado tempo, né? Aí, tem um prazo para assistir a aula. Esse prazo aí, Carol, você pode me ajudar com o prazo? Eu não lembro o prazo. Mas tem uma data, vocês precisam entrar em contato com a Carol, adicionar ela, preencher lá Quanto que vai pagar, Tiagão? Hã? Quanto que vai pagar? Não vou pagar não. É. De grátis? É no Vasco. É no Vasco? Tá de graça. Eita, essa professora Ana tá ficando, viu? Só precisa colar. Depois a gente resolve com a Carol, né? Com a Carol não, com a Ana. Então? A Carol fica dando essas ideias aí. Cola lá na Carol. Vai lá, pede pra Carol o formulário, preenche o formulário lá para você se inscrever, para ela liberar aí a aula para vocês. Eu não sei o prazo, mas tem um prazo, tem uma data. 2, 3 dias normalmente, viu, Thiago? É pouco tempo, é isso que eu ia falar. É uns 2, 3 dias para vocês poderem ter acesso a essa aula. Essa aula vai ser bem completa, bem geralzona, para que vocês possam entender aí como que funciona o direito tributário. Vai ser bem legal e eu vou dar uns spoilers aí para vocês entenderem do processo administrativo tributário. Vou bolar um negócio bem legal aqui, uma aula bem bacana para vocês. Tiagão, a gente está chegando no final. Queria saber de você só mais um assunto. Quando você trabalhava nessas empresas, qual era a frequência que você tratava de processos administrativos? Quantas vezes você discutia com o boarding aí sobre defesa administrativa, uma decisão judicial que estava impactando ali num processo de vocês? Graças a Deus, porque eu tinha emprego, né? Senão não tinha emprego. Graças a Deus discutia todos os dias, apresentava isso em inglês e em espanhol, em tudo que dava para fazer. E os caras adoravam a historinha de que ganhou, não precisa ir para o judiciário, que não tinha custas, os caras adoravam saber que era mais técnico, enfim, eles adoravam, e principalmente porque a gente tem algumas peculiaridades que só no Brasil, né? A gente fala que é uma jabuticaba, né? Então, realmente, eles adoravam o pessoal lá de fora, eles estão acostumados, tá? Eles estão acostumados com isso. Quem está aqui no Brasil, os diretores também, e todo mundo sabe que, de novo, acho que o Thiago falou a palavrinha aí, que é o advogado, o contador, quem está na área tributária, ele também tem que ser um estrategista. Quem me conhece sabe disso, que eu sou muito estrategista, porque você tem que ser. Você não pode tomar uma decisão, às vezes, só pensando no direito, você não pode tomar uma decisão, às vezes, só pensando no risco. É uma convergência, é uma fusão de vários pontos para você tomar a sua decisão. Então, esse é um ponto. A live está acabando. Antes do Thiago falar, vocês não esqueçam, ó. Classificação fiscal, quarta-feira, 20 horas, live bombando. Ó, vai ter presente igual do Thiago, mas, logicamente, coisa chique. Você se prepara, cola na Carol, já fala que você quer o do Thiago, já pede tudo. Quarta-feira, 20 horas, e não esquece de entrar nos grupos, né, Thiagão? Ó, manda mensagem. Carol, você manda em tudo aí, Carol. Manda mensagem para Carol, pede aí o acesso para aula bônus, pede para colocar vocês nos grupos lá, que ela vai colocar. Eu acho que tem no meu Instagram, no meu perfil do Instagram também tem lá uma arte que está com o telefone para vocês poderem a adição, e também está no grupo no Instagram do professor Thiago. Nos sigam lá. Instagram tem Glucksmann. Segue lá, já segue o Thiago Leitão também, mas todo mundo aqui já te segue, Thiagão. Você é famoso. Segue lá e faz o pedido para incluir vocês no grupo. Thiagão, encerra aí. Vou dar a palavra para você encerrar, que a gente está acabando. Você tem 1 minuto. Vai. Obrigado para todo mundo que participou. Baita aula do professor. Não percam, fala com a Carol. Uma aula de atualização de direito tributário, algo impressionante. Todo mundo. A Carol pediu para eu repetir aqui a corneta. Ó, é impressionante. Tributário erga omnes, tributário de toga. Obrigado pela participação de todos. Volta aqui pro Thiagão para ele dar a boa noite dele. Quarta-feira, 20 horas. Vem comigo e vamos colar na Carol, hein? Thiagão, obrigado pela participação, meu amigo. Obrigado mesmo por estar aqui de novo. Agradeço todo mundo que está aqui, que participou da nossa live. Cola na Carol, manda mensagem para ela, vai lá no nosso Instagram, pega o número, entra nos grupos e participa com a gente lá. Um grande abraço para todo mundo, boa noite, bom descanso e boa semana. Para vocês também, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.